Na pergunta é separado e na resposta é junto. Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa por aí. Problema nenhum em falar isso. O problema é você acreditar nisso. Quer aprender de uma vez por todas essa história do uso dos porquês? É só assistir a vinheta. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, falando hoje a respeito desse assunto tão simples, mas que ao mesmo tempo gera tanta polêmica, não só em questões, mas na escrita e tal, geram tantas dúvidas, que é a questão do uso dos porquês. Cara, bem simples. Acontece que o pessoal normalmente quer simplificar de uma maneira que desconsidera o contexto da escrita. E você que me acompanha já sabe que uma vez que eu tiro do contexto, cara, é o primeiro passo pro buraco, pro abismo sem fim gramatical, né? Vamos entender isso de uma maneira bem fácil, bem simples, bem tranquila, indo pelo sentido desses caras, certo? Bom, você sabe por experiência e por teoria que a gente tem, vamos dizer, 4 porquês. A gente fala 4 porquês de uma maneira meramente didática, tá? Porque na verdade são estruturas diferentes, são coisas diferentes, só que eu simplesmente, coincidentemente, falo igual. Mas pelo estudo da morfologia, a gente vai começar aqui agora uma série de vídeos sobre teoria gramatical também, não só questões, teoria gramatical, continua me acompanhando, você vai ver esses vídeos todos, e a gente vai ver que são coisas diferentes, tá? Bom, primeiro, o tal do porquê separado. Cara, vamos pelo sentido. Bom, primeiro, esse porquê separado vai ser uma preposição e um pronome interrogativo. Na verdade, ele vai aparecer em duas situações. Vou te falar de uma primeiro, claro. Preposição e pronome interrogativo. Ok, mas não é porque é pronome interrogativo que é só na pergunta. Dá para você fazer uma certa substituição com ele. Sempre que você conseguir substituir, vamos dizer, por qual razão. Ok? Você pega o espaço do porquê e coloca por qual razão. E por que isso dá certo? Por que é separado? Tá vendo esse por aqui, ó, que eu tô mostrando com a seta aqui pra você? Aqui em cima, tá vendo? Esse por aqui é o mesmo desse por aqui de cima. É o mesmo por, ó. Por. Por isso que é separado. A única coisa que eu tô fazendo é substituir esse que por um qual. Ou seja, trocar um pronome interrogativo por outro para você visualizar. Mas por isso que é separado. Se eu juntasse esse porquê aqui, eu juntaria esse aqui também. Faria um por qual. Não faria sentido. Vamos ver com exemplos? Por que você chegou tarde ontem? Olha lá. Por qual razão você chegou tarde ontem? Caco, mas você acabou de me dizer que eu não posso pensar nessa história de pergunta é separado. Aí é pergunta e é separado. Cara, presta atenção. Eu não disse que nunca é. Eu só não disse que sempre é. Tá? Grandes partes dos erros, vamos dizer assim, gramaticais vêm por causa dessa dicotomia que a gente aprende muitas vezes no colégio, de que ou é sempre ou é nunca, né? Não é por aí não, pode ser, pode não ser. Olha só, quero saber por que você chegou tarde ontem. A sentença é afirmativa. Tudo bem, quero saber por qual razão você chegou tarde ontem. Por qual razão? Separado. Certo? Olha isso aí. Ninguém sabe por que você chegou tarde. E aí? Ninguém sabe por que você chegou tarde. A sentença é afirmativa. Vou colocar junto por causa disso? Não. Ninguém sabe por qual razão você chegou tarde. E aí, você vai explicar ou não? Ninguém sabe por qual razão você chegou tarde. Então, se cabe esse por qual razão, lembra? Separado. Por separado. Beleza. Separado com sentido de por qual razão. Significa que esses dois primeiros têm o mesmo sentido, certo? Quando que eu vou colocar efetivamente o acento? Quando ele for com a pronúncia mais tônica. E quando que a pronúncia vai ser tônica, forte? Quando ele estiver colado no ponto. Logo depois dele vem um sinal de pontuação. Seja um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, vírgula, que seja. Algum sinal de pontuação, o mesmo sentido do por qual razão, mas colado no ponto. Você chegou tarde ontem. Por qual razão? Sentido de por qual razão, porque separado, colado no ponto. Logo depois dele, o que me tem antes não me interessa. Me interessa que logo depois dele
tem um acento, tem um sinal de pontuação, acento mínimo, um sinal de pontuação. Daí eu coloco o acento. Porque a pronúncia é diferente. Olha lá, por que você chegou tarde ontem? É quase um porquê. Por quê? Por que você chegou tarde? Pronúncia mais tônica, mais fraca, mais átona. Agora, você chegou tarde por quê? Você chegou tarde por quê? Você chegou tarde por quê? A pronúncia é tônica e eu marco essa tonicidade, essa força da pronúncia com acento. Você chegou tarde sem dizer por qual razão. Você chegou tarde sem dizer por quê. Ponto final. Mas é o porquê separado, você já entendeu. Ah, Caco, esse eu ouvi dizer que é sempre no fim da frase. Cara, não é sempre no fim da frase, é sempre logo antes de um sinal de pontuação. Não necessariamente no fim da frase, porque eu posso ter uma vírgula, por exemplo. Sem dizer por quê, você chegou tarde. Nessa inversão sintática, sem dizer por qual razão, você chegou tarde. Eu continuo com porquê separado, continuo acentuado e não é necessariamente no fim da frase. Tranquilo? Sentido de por qual razão, separado, colado no ponto com acento. O porquê junto sem acento, na verdade é outra coisa, tá? É uma conjunção. Pode ser uma conjunção explicativa ou causal. Aliás, se você tem dúvida em quando a conjunção porquê é explicativa ou causal, dá uma olhada lá no site www.provadeportugues.com.br. Tem um texto, um artigo para você só falando dessa diferença do porquê quando é explicativo e quando é causal. Vou deixar o link aqui na descrição, tudo bem? Aliás, você já se inscreveu no canal? Já deixou o curtir? Já deu seu like aqui? É muito importante para mim, tá? Me ajuda a te ajudar. Vamos voltar então aqui. O porquê junto, essa conjunção. Caco, mas eu não lembro o que é conjunção, meu Deus. Tudo bem, vamos pelo sentido. Eu já sei o motivo. E vou te explicar o motivo ou confirmar se o motivo é esse mesmo. Mas eu vou usar quando eu já sei ou acho que eu já saiba o motivo, tá? Por exemplo, eu cheguei tarde porque fiquei preso no trânsito. Percebe? Eu não vou fazer, eu cheguei tarde, por qual razão fiquei preso no trânsito. Não, eu já sei o motivo, estou te explicando. Ó, eu cheguei tarde porque fiquei preso no trânsito. Certo? Estou te explicando o motivo. Caco, então tá. Então se nesse eu estou explicando, eu já sei o motivo, necessariamente ele vai ser na resposta, certo? Não. Imagine que eu vá confirmar esse motivo. Eu acho que você chegou tarde porque você ficou preso no trânsito. Vou confirmar. Você chegou tarde porque ficou preso no trânsito? Foi por isso? Percebe? Eu não faria. Você chegou tarde por qual razão ficou preso no trânsito? Não é porque é uma pergunta que é o pronome interrogativo. Eu posso ter uma sentença interrogativa com uma conjunção. Tranquilamente, você vai ver aqui vídeos ensinando conjunção também. Vamos começar a falar de teoria aqui, além das questões que a gente já tem envolvendo conjunções, lógico. Mas você chegou tarde porque ficou preso no trânsito, percebe? Eu acho que eu já sei o motivo. Acho que foi porque ele ficou preso no trânsito. Vou confirmar. Foi por isso? Percebeu a diferença entre por que você chegou tarde? Por qual razão? Você chegou tarde porque ficou preso? Foi por isso? Ok? Porque peguei trânsito, acabei chegando tarde. Poderia ter uma inversão. Porque peguei trânsito, acabei chegando tarde. Nesse último exemplo, a gente percebe o seguinte. Caco, o porquê junto, a conjunção, pode sempre ser substituída pelo pois, que também é um outro ponto que muita gente fala. Aí pega aqui, eu cheguei tarde, pois fiquei preso no trânsito. Você chegou tarde, pois ficou preso no trânsito? Então posso substituir pelo pois. Nem sempre. Nesse último caso eu não faria. Pois peguei trânsito, acabei chegando tarde. Então assim, o porquê é conjunção, o pois é conjunção. Muitas vezes, onde eu coloco a conjunção porquê, que é o porquê junto sem acento, cabe a conjunção pois. Mas cara, você que está aqui comigo, me acompanhando já há tempos no canal, sabe que muitas vezes está longe de ser sempre. Eu posso te dar 100 exemplos de que isso dá certo e 100 exemplos de que não dá certo. Então, vamos pelo sentido, vamos entender o que efetivamente é. Tudo bem? Se couber, vamos dizer assim, o pois, cabe, é esse porquê, beleza. Mas o inverso não necessariamente vai se aplicar, não é porque é esse aqui que vai caber o pois. Deu para entender? O inverso não se aplica. Então,
Vamos entender isso? Eu já sei o motivo e vou te explicar ou confirmar. Aí, cara, não tem erro, tá? Se lembrar das conjunções, é uma conjunção, já resolveu o problema. Esse último aqui, o porquê junto com acento, é um substantivo na morfologia, uma referência. Eu posso substituí-lo, então, pela palavra motivo. Cuidado, não por qual motivo. Senão vai ficar igual por qual razão ali de cima, né? Não é por qual motivo, é só motivo. Eu tiro o porquê e coloco motivo. Motivo. Quer ver só? Vamos lá. Ninguém sabe o porquê de você ter se atrasado tanto. Ninguém sabe o motivo de você ter se atrasado tanto. Certo? Não é o por qual razão. Não, também não vou te explicar nada. Ninguém sabe o motivo. Tiro o porquê e coloco motivo, o porquê. Substantivo, referência. Ah, Caco, esse eu sei. Vem sempre depois do o, certo? Cara, eu já te disse que não é sempre na pergunta, não é sempre na resposta, não é sempre no fim da frase. Você acha que eu vou falar pra você, esse é sempre depois do o? O que você acha? Cara, é um substantivo, eu troco pela palavra motivo. Se tiver o, vai ser esse. Beleza, porque é o artigo, apresenta o substantivo. Agora, dá uma olhada aí. Não há porquê para tanto atraso. Vou dizer que não há por qual razão para tanto atraso? Não, também não estou te explicando nada. Não há motivo para tanto atraso. É o mesmo porquê. É o porquê, substantivo, mesmo que não tenha o depois. É uma referência, não há motivo para tanto atraso, certo? Olha lá, eu me atrasei sem ter motivo. Espero que me perdoe. Eu me atrasei sem ter porquê, sem ter motivo. Espero que me perdoe. Então, se eu falar para você assim, a maioria das vezes é depois do o, cara, só aí eu te dei 3 exemplos. De 3, só um tá depois do o. É maioria ou minoria? Então é só a gente não trabalhar com manipulação de exemplos que a gente entende o que está acontecendo e resolve o problema sempre. Isso é importante, tá bom? Agora, esse primeiro porquê aqui, que eu falo porquê separado, eu gosto de deixar essa explicação para o final sempre, para você não pensar que é o mesmo porquê com outro sentido. Não, são estruturas diferentes, são coisas diferentes que coincidentemente chega-se à mesma forma. Quando a gente for avançando no estudo da morfologia, isso vai ficando mais claro. Nessa maneira como eu te passei, é uma preposição e um pronome interrogativo. Mas existe uma construção que acaba acontecendo da preposição com o pronome relativo. Aí ele vai ter essa história do pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Cara, mais uma vez, morfologicamente, pela classe de palavra, é outra coisa, é outra estrutura. Tá? Mas para a gente resolver um problema gráfico agora, momentâneo, graficamente, para você saber como escrever, só isso, vamos resolver assim, tá? É o porquê no sentido de pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, também separado, ok? O caminho por qual razão passei estava realmente escuro? Não, não é um por qual razão. Também não estou te explicando nada, também não é o caminho, o motivo passei, não. O caminho pelo qual passei estava realmente escuro. Nunca entendi as razões pelas quais você foi embora. Nunca entendi as razões por que você foi embora. Se eu tivesse porquê no sentido de pelo qual, pelas quais, pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, separado, tá bom? Preposição e pronome relativo que. O que eu estou fazendo aqui, na real, é trocar o pronome relativo que pelo pronome relativo o qual. Por o qual. Pelo qual. Deu para entender? É aí que chega. Mas, zipando a história para você, sentido de por qual razão, separado. Colado no ponto, acentua. Sentido de pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, também separado. Já sei o motivo. Vou te explicar ou confirmar se o motivo é esse mesmo. Junto, conjunção. Substitui pela palavra motivo, referência, substantivo. Junto com acento, ok? Antes de você fazer a questão que eu vou te mostrar agora para você treinar, já deu se inscrever aqui, já deu seu like, se inscreveu no canal, dá o seu comentário aqui, deixa um oizinho para você receber sempre as notificações, me diz o que você está achando desse vídeo, me diz se você realmente entendeu o que são os porquês.
Beleza? E agora pronto. Dá uma pausadinha no vídeo aí e responde essa questão, volta daqui a pouco. E aí, fez? Vamos ver se você entendeu realmente. Só vejo um porquê para esta atitude. Só vejo um motivo para esta atitude. Um porquê. Caco, mas não tá depois do o, é um... Tudo bem, um motivo. Ninguém sabe ao certo por que estamos aqui hoje. Ninguém sabe ao certo por qual razão estamos aqui hoje, certo? Por qual razão estamos aqui hoje. Caco, mas não é uma pergunta. Por que está separado? Isso para você já não é mais um problema, né? Deixa isso para quem não está assistindo ao vídeo aqui. Guardei esta foto sem ter nenhum motivo, sem ter nenhum porquê. Quer saber por qual razão voltei? Quer saber por que voltei? Vou te explicar. Foi porque amo você. Não caberia o pois? Cabe o pois aí? Foi pois amo você? Não. Então, cara, sem balela, tá? Vamos pro sentido. Tô te explicando, mostrando, falando para você o que aconteceu. Explicando o motivo ou confirmando em outro caso. Você voltou porque me ama? Também seria o porquê junto, beleza? O motivo pelo qual estamos aqui reunidos é saber por qual razão a empresa chegou a tal situação. Olha lá, dois porquês separados, mas diferentes. Esse aqui é o pelo qual, preposição, pronome relativo. Esse aqui é o por qual razão, preposição e pronome interrogativo. Se você já está se preparando para uma prova conceitual, já vai pensando nisso. Se você está assistindo esse vídeo mais para pegar a escrita mesmo, a prática no texto, saiba que é separado, realmente resolve o problema. Eu fui até ela sem nem mesmo saber por qual razão. Separado, colado no ponto, logo depois dele tem o ponto. Acentuei. Cara, mas eu acho que foi porque eu queria de volta. Será que foi por isso? Talvez porque eu a quisesse de volta? Não cabe o pois, mas beleza, eu tô confirmando o motivo, certo? Talvez porque eu a quisesse de volta? Pode ser, acho que foi por isso sim. Não é? Talvez por qual razão eu a quisesse de volta? Não, é diferente de por que eu a queria de volta. Por qual razão eu a queria de volta? Por quê? É diferente. Eu acho que eu fiz isso porque eu a queria de volta. Entendeu isso, cara? Diz aqui pra mim se você entendeu, se ficou claro isso pra você. Bota aqui no comentário. Senão eu faço outro vídeo com outros exemplos. Ou porque queria ter a certeza de que não mais a quero. Mesma coisa, né? Será que foi por isso ou por isso? Então vamos ver, são as hipóteses. Nem eu mesmo sei o motivo de ter ido. E pode ser que eu ainda volte novamente, né? O porquê, o motivo, junto com o acento. Tudo bem? Ficou claro isso para você? Espero que sim. Vamos voltar aqui, ó, só para você ter uma última passada. Mais uma vez. Sentido de por qual razão, separado. Colado no ponto, com acento. Pelo qual, pela qual, pelos quais também é separado. Esse aqui, nesse sentido, fica tranquilo que nunca vai aparecer no fim colado no ponto, no fim da sentença ou depois de uma vírgula, tá? Por questões estruturais não vai acontecer, depois você entende por quê. Mas então vai ser sempre sem acento, ok? Conjunção, já sei o motivo, te explicar ou confirmar, junto sem acento. Motivo, substantivo, junto com acento. Beleza? Espero ter deixado claro para você. Aí os meus contatos, você já sabe que você pode me encontrar lá no site provadeportuguês.com.br com vários artigos para você, não só sobre português, mas sobre PNL aplicado aos estudos, vários artigos para você sobre isso, também como você vai planejar o seu cronograma de estudo, situações pelos quais a gente passa no nosso estudo. Aqui o YouTube, que você está me encontrando por aqui, fanpage no Facebook, @prova de português para receber todas as notificações, também pelo Twitter, dicas quase diárias para você, dicas de 1 minuto, dicas rápidas para resolver problemas. Caco Pena, no Twitter, @Caco Pena, para receber as notificações de tudo que eu posto, e o meu e-mail direto, contato direto comigo pelo profcacopena@gmail.com. Muito obrigado por ter estado aqui comigo mais uma vez. Espero você não só nas questões de vídeo, nos vídeos de questões, mas também aqui agora nos vídeos de teoria, no site, no Facebook, em todos os cantos, porque você só não aprende português, cara, se você não quiser. Beleza? Muito obrigado pela presença e até breve.